Boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu tô aqui com um sorvetinho. É, é um vídeo normal, como todos os outros, sou eu falando com uma câmera. Mas hoje eu queria falar sobre algo que talvez. Não sei qual público que vai assistir esse vídeo. Ainda não tem um público específico, né? Mas é algo que, assim, é muito importante ser dito. Por mais que boas partes das pesquisas indiquem que essa geração consome menos álcool do que a geração passada. Isso tem acontecido. A indústria do álcool tem tido esse problema de conseguir colocar novos jovens, né? No caso, de conseguir fazer os jovens aderirem às bebidas alcoólicas. Tem diminuído, eu tenho percebido isso até mesmo pelos círculos sociais que eu tenho passado. Não sei se isso vai se manter, eu tenho uma certa preocupação, eu sou um pouco nesse sentido pessimista com a sociedade. Eu acho que naturalmente, conforme as pessoas seguem a tendência, e se virar tendência, virar trend de novo no TikTok e no Instagram, naturalmente as pessoas vão consumir mais álcool. E se cuidar da saúde continuar sendo, as pessoas vão continuar cuidando da saúde. Eu acho que a gente infelizmente está suscetível a esses tipos de moda, né? O que é ruim até certo ponto pode ser bom também em outro. É, isso fez com que bastante gente começasse a ir na academia, por exemplo, né? Teve uma época que foi moda academia, moda corrida, mas também pode ser moda, outro tipo de coisa, a gente vai falar sobre isso. Tô falando, esse vídeo vai ser sobre uma história bem curtinha sobre meu consumo com álcool, minha história com álcool. Eu comecei muito cedo, eu tive algumas experiências, tem uma história que eu me passa pela cabeça, que é uma com 7 anos, que foi a primeira vez que eu provei cerveja na minha vida. Foi numa palestra do meu pai sobre como cerveja é muito ruim e como ele citou vários pontos negativos sobre cerveja e tudo mais, muita coisa mesmo. E depois no final assim, ó, prova. E eu falei, cara, que bebida ruim e tudo mais, eu não via sentido. Ele só citou ponto negativo sobre o consumo. E no final ele fez eu provar e eu falei, cara, a bebida é ruim ainda. E assim, na minha cabeça isso por muito tempo me afastou, né? Mas muito cedo eu comecei a beber, muito por influência de amigos do meu irmão, que eu achava pessoas muito maneiras, muito legais. É, e bebiam sempre que estavam lá, e isso meio que foi despertando curiosidade até um certo ponto que eu bebi. A primeira vez que eu lembro de beber mesmo foi no aniversário do meu irmão, só que eu tava bebendo escondido. Era aniversário num sítio, e aí tinha bebida. Eu não pegava bebida, mas um amigo meu pegava e me dava o copo. Aí eu bebia do copo dele, aí ele ia lá e pegava. Nossa, eu fiquei bem bêbado, bebendo do copo dele. Imagina se eu tivesse bebido mesmo. Naquela época ali eu não tinha coragem de pedir pro meu pai pra beber, e a festa era feita pelo meu pai. Então, não pedi. Algum tempo depois eu fui pedir pra minha mãe pessoalmente numa festa que a gente tinha. E eu acredito que eu tinha uns 13 anos de idade, 14 anos de idade, quando eu pedi, né? Eu acredito que foi. Acredito que foi janeiro de 2020. Eu tinha 14 anos de idade e eu pedi pra, pra beber. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito de dar responsabilidade pra gente. Nesse caso, ela ficou pensando, ela falou, cara, não. Ficou assim, alguns segundos olhando assim. E eu falei, se você não quiser que eu beba, não precisa, não tem problema, eu vou ficar super tranquilo. Não vou ficar chateado se você falar que eu não quer que eu beba. Mas eu gostaria de beber. Ela ficou olhando, ficou olhando, ficou olhando. Ela falou, tá bom. E aí eu bebi. Primeira vez que eu bebi sendo autorizado por um adulto. O que era muito cedo. Talvez não fosse a hora, com certeza não era a hora. Mas eu entendo que é a idade de muitos jovens no Brasil, né? Esse consumo de álcool, mais ou menos com 14, 15 anos, é onde muita gente começa. E pra mim foi basicamente uma virada ali. Aí eu comecei a beber
com mais frequência. Logo em seguida veio a pandemia. Nesse primeiro tempo da pandemia, nas primeiras, sei lá, 1, 2 semanas, eu tava bebendo com mais frequência, tipo, bebendo bastante até. E logo, teve lockdown e tudo mais, vamos ficar em casa. Depois disso fiquei, tipo assim, 3 meses em casa direto. Não saí pra nada. Quando eu saía pra dentro do carro pra comprar pão com mascarinha. E ia pra lá, ficava dentro do carro. Minha mãe ia comprar pão, eu voltava pro carro e voltava pra casa. Eu de verdade não saí de casa na pandemia. Boa parte do tempo. Teve várias vezes que eu bebi depois disso, né? Mas teve uma outra que é marcante, que foi basicamente o dia que eu decidi que eu não ia mais beber assim com tanta frequência, que a bebida virou uma coisa ruim. Foi um porre que eu tive na casa de uma amiga, com corote, horrível, assim, péssimo mesmo. Nunca tive necessidade de beber essa parada. É muito ruim. Só que por ser amizade, o pessoal, não, vamos beber corote, é gostosinho, não sei o que, corote é bom. Falei, corote é gostoso? Onde que corote é gostoso? Corote não é gostoso. Calma aí. Onde que corote é gostoso? Corote não é gostoso, mas vamos beber, todo mundo votou que sim. Fui voto vencido, vamos beber. Pediu 2 corotes pra cada um, é o suficiente pra ficar bêbado. Aí falando, vamos beber o primeiro veneno. Aí bebemos e tal, horrível. Péssimo, ficou faltando um pouquinho só pra terminar. Mas depois eu não consegui mais beber. E fiquei com aversão. Aí tipo assim, no outro dia, meio que a gente voltou. Eu não sei porque eu trouxe o meu corote, meu primo também trouxe o dele. E botou no meu frigobar. Nossa, eu abri o frigobar, olhava pra aquilo, me dava enjoo. Era horrível. Eu fiquei assim, péssimo com força. Com força, horrível. Uma das piores experiências que eu tive na minha vida com bebida. E dali por diante, meio que virou uma chave em mim. Eu não consigo mais beber assim com tanta frequência destilado. Whisky energético, vodka energético, que é uma coisa que você não deve misturar energético com bebida alcoólica. Não pode mesmo. Muito importante, tá? Ter esse discernimento que não pode mesmo. É muito perigoso, não faz. Isso vai te dar problema no coração, certeza, tá? Então, vodka energético, essas paradas assim. O meu irmão fazia muito uma coisa que era um suco com vodka, então era o que a gente chamava de gummy. Eu não sei se esse é o nome real pra essa bebida, mas é suco com vodka, de pozinho mesmo, suco tangue. Era bem gostosinho, mas era enjoativo. E todas essas bebidas são meio enjoativas, né? Então não me pegava muito. Ali naquele momento, tá, eu ainda bebi um pouco de cerveja, mas logo até a cerveja também foi perdendo a vontade. O álcool como um todo não me trouxe nenhum benefício, me trouxe alguns malefícios, principalmente no momento. A gente tá falando, se você é muito novo, a gente tá falando de algo que mexe no teu sistema mais importante, numa fase muito importante do desenvolvimento do cérebro. Então pensa que teu cérebro está sendo ainda desenvolvido. Até os 25 anos de idade, o seu cérebro não está 100% formado. Quando você ingere uma substância que mexe, uma substância psicoativa, ele está mexendo na estrutura do seu cérebro. De fato, até 25 anos de idade, o ideal é que você não consuma nada, nem café, nem álcool, nem nenhum tipo de droga, nicotina, maconha, nada, zero. Por quê? Porque o seu cérebro ainda não está formado. Uma pessoa que, por exemplo, faz uso de maconha, e o seu cérebro ainda não está 100% formado, aumenta o risco de ter epilepsia, aumenta o risco de ter esquizofrenia. Por quê? Porque o seu cérebro ainda não está formado. Se você tem uma predisposição a ter esquizofrenia e você usar a maconha, isso pode dar problema. Entende? E a mesma coisa com o álcool, tá? Você não tá seguro consumindo álcool, principalmente se você é novo. Eu tô falando isso com uma pessoa que passou por isso, que teve todas as experiências com álcool. Eu já tive a experiência de vomitar enquanto eu dormia, já tive experiência de ver gente vacilando pra caramba, discutindo com os outros por nada, passando vergonha. Tudo isso você já viu. É natural. Você que é novo, não caia nessa. Não caia nessa. Você, depois de mais velho, consciente, seu cérebro 100% formado, você pode tomar uma decisão e acabar escolhendo um caminho. Aí tudo bem.
perfeitamente, mas até 25 anos de idade, o ideal, se o cérebro ainda não está 100% formado, se previna de qualquer tipo de coisa que pode acontecer, porque é muito ruim. Agora, dito isso, você nunca consumiu, nunca teve problema com isso, não consuma. Agora, uma outra parte do vídeo é se você consome algum tipo de droga, como álcool ou maconha, ou nicotina. Aí, você já está dentro do problema. Infelizmente, você acabou optando por por fazer escolhas que te levaram a essa situação na sua vida. Muito importante você entender o sentido dela para sua vida, o sentido da droga para sua vida. Por quê? Se ela tem um significado, se ela consegue estar dentro de um padrão que naturalmente não cause nenhum malefício muito evidente, porque malefício vai acontecer, vai ter ponto ruim, natural, mas nenhum muito claro e grotesco, tudo certo. Então vamos lá. Você é uma pessoa que bebe uma vez, 2 vezes por mês. Quando bebe não fica muito bêbado, tem uma relação super saudável com a bebida, tudo certo. Você consegue diagnosticar de maneira muito clara o que é uma relação saudável com a bebida, o que não é uma relação saudável com a bebida. Desculpa. O que não é uma relação saudável com a bebida. Agora, uma pessoa que tem uma relação ruim com a bebida, bebe todo final de semana, muitas vezes fica muito bêbado, acaba brigando com pessoas próximas, está tendo certo tipo de atitude recente ruim com a bebida, cara, talvez não seja a hora de você estar usando, talvez você precise, de fato, se distanciar, talvez você nunca mais tenha que consumir, tanto faz. Independente de qualquer coisa, nesse momento, saia de perto. Depois de certo tempo, quando você se sentir muito bem, muito confiante, você pode até experimentar para ver se você consegue ou não ter uma vida saudável com isso. Mas normalmente a resposta é não, tá? Sendo muito realista. Entenda cada momento. Se você já está no meio do vício, é muito difícil você conseguir sair do vício. Quando voltar, você não voltar para o ponto inicial. É muito raro, muito difícil. Então tenha isso em mente. Não estrague. Até mesmo porque é uma coisa, né? É uma dica que eu tenho para todo mundo. Em relação a tudo, eu penso dessa forma. Tudo pode potencialmente ser muito ruim. Então, por exemplo, a relação que você tem com sei lá, vou usar o exemplo aqui, sexo. Ela pode ser potencialmente muito ruim. Se você não fizer sexo com qualquer tipo de pessoa, sem prevenção, tendo pouca seletividade, vamos dizer assim, o sexo potencialmente pode ser muito ruim, muito danoso para sua vida. E a um ponto de se tornar algo irreversível. Então, você pegar uma doença, você ter um filho com uma pessoa que você não gosta, que você não tem a menor intenção de ficar junto, isso tudo é um ponto fora da linha. Se você tivesse tomado um pouco mais de cuidado, se você tivesse tido uma relação saudável com o sexo, você não teria passado por esse problema. Entende? Então, tudo pode se tornar uma relação ruim se você não tiver os devidos cuidados. Então, é basicamente isso. Calma aí que eu vou comer mais um pouquinho. Um sorvetinho sempre é bom. Esse aqui é um sorvete, eu não sei qual é a marca, minha mãe que comprou. Mas é um sorvete super bom, gostoso. Não sei se é esse, mas minha mãe tinha falado alguma coisa sobre que sorvete. Não sei se é esse daí não. Se for, muito bom. Eu gostei do de morango. Então é isso, né? Eu falo tudo isso daqui que eu tô falando. Primeiro, a relação minha com o álcool não foi uma relação muito boa. E eu já falei aqui. Eu tenho uma história, uma relação, que essa eu posso aprofundar mais se vocês quiserem, que é com a maconha, que também foi apresentado muito cedo. Eu tive muito problema com esse tipo de apresentação na minha adolescência. Graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa um pouco que teve consciência. Quando algo não me fazia bem, eu saía. Quando algo me fazia bem, eu ficava com medo disso me iludir e me levar para um caminho ruim.
mas eu já tive algumas experiências com maconha também. E funcionou muito diferente. Por exemplo, a maconha sempre teve um sentido muito de pensar, de buscar alguma coisa, de conseguir me entender com o meu sentimento. Foi algo de ter uma experiência muito mais pessoal do que uma experiência social. Porque eu acho que o álcool tinha a função na minha cabeça de ser aceito pelas pessoas que estavam ao meu redor, de, de participar de certos tipos de coisas, de lugares que eu não queria estar, de ser incluído nas situações, né? O álcool muito me deu essa percepção. Agora, a maconha já foi muito diferente. A maconha foi algo que me fazia de fato olhar para dentro e não pensar para agradar o próximo, para agradar o entorno. E aí a gente tem um significado para algo. Isso torna a relação normalmente um pouco melhor, mas não quer dizer que isso é bom, não quer dizer que isso te faz bem, tá? Mas a gente pode falar sobre isso. De novo, hoje eu tenho 20 anos, cometi erros quando adolescente. Todos esses erros eu posso falar aqui abertamente, não tenho vergonha do meu passado. Da mesma forma, todas as escolhas que eu fiz no meu passado foram eu que fiz, da minha maneira. Algumas escondido, outras eu falava para as pessoas abertamente. Então, assim, se vocês quiserem um vídeo sobre maconha, eu posso fazer. Eu acho que talvez eu já até grave agora. Vou ver se, porque eu tô querendo falar sobre esse assunto. Talvez eu até grave agora. Então, se vocês quiserem um vídeo sobre esse assunto, vocês deixam aí. Se tiver pronto eu posto, senão eu faço um roteiro direitinho e mostro pra vocês. Tome muito cuidado, tá? Qualquer tipo de substância que você for ingerir, tome muito cuidado. Principalmente se você é novo, não faça de maneira nenhuma. Não utilize nenhum tipo de droga ou psicoestimulante. Tome muito cuidado com o que você coloca pra dentro de você, porque naturalmente a gente acaba se colocando em situações de risco sem a necessidade nenhuma. Se você for colocar alguma coisa dentro de você, se você for colocar alguma coisa pra dentro, joga isso daqui, ó, a boa e velha filosofia. Leia Sêneca, leia Platão, leia Aristóteles, leia... não vou colocar filósofos muito complexos, porque eu particularmente também não leio por enquanto, mas leia Jesus, leia o Evangelho. Isso muda totalmente a vida. Se for para colocar algo para dentro, que coloque esse tipo de coisa. Isso melhora muito mais a tua relação interpessoal, a relação com as pessoas à sua volta. Você perde a vontade de ser aceito pelas pessoas à sua volta, então não tem por que você ingerir álcool se for pela mesma razão que eu. Você se compreende consigo mesmo, então não tem por que você ingerir a maconha se for pela mesma razão que a minha. Isso tudo te preenche. Ele te faz entender o mundo de outra forma, imaginar um mundo diferente. Basicamente isso. Se vocês quiserem mais alguma coisa, deixem aí no comentário que a gente vai fazer. Valeu? Tamo junto. É isso, abraço.